Olá, sou Marcos Canuto, também sou professor de artes marciais. Eu iniciei minha jornada nas artes marciais aos 8 anos de idade e sempre busquei, por causa de certo perfeccionismo, dedicar maior atenção à definição de movimento, que tomou outra proporção quando eu iniciei minha formação à luz da ciência no curso de Educação Física. Então, procurei sempre associar experiência, porque tive excelentes mestres ao longo dessa minha jornada, com o conhecimento de todas as ciências que configuram a grade curricular do meu curso de Educação Física. E aí com pós-graduações, etc. Então hoje eu vou compartilhar com vocês alguns exercícios a partir de princípios que justamente interrelacionam esses elementos. Vou dar atenção à ação da cintura pélvica para a definição dos chutes, já que, acima de tudo, artes marciais têm a ver com velocidade, tem a ver com agilidade, mudança de direção em velocidade. Então é importante que fiquem claros alguns elementos, alguns fundamentos. Ou seja, imagine que concentre-se na ação dos quadris para a realização de determinada ação de impacto, chutes. Então, proporcionalmente, à medida em que eu utilizo, associo outros segmentos para esses movimentos, eu estou dificultando o processo, eu estou aplicando uma resistência ponta. O que eu quero dizer? Se o responsável, digamos assim, inicial, por iniciar o movimento é justamente a cintura pélvica, então eu tenho que deixá-la mais livre. Então, especialmente nos movimentos giratórios, quanto menos eu usar cintura normalmente escapular, ombros, braços, quanto menos eu usar, proporcionalmente mais leve, ou seja, uma menor resistência, vai permitir maior velocidade. Então eu vou passar para você alguns exercícios que ajudam, exercícios bem práticos, fáceis de aplicar, que ajudam exatamente nessa questão. E aí nós vamos tomar como referência a linha, a menor distância entre dois pontos. Então, a partir da definição de uma linha, as sequências de chutes, elas são configuradas de forma a associar movimentos longitudinais, ações em linha, chutes frontais, chutes circulares e chutes rotativos. Então, na verdade, o grande desafio metodológico de todo professor é entender que as sequências, as combinações dos movimentos, elas são criadas enquanto simulacros para aproximar a realidade do combate. Então, se para as ações do combate, entenda uma inter-relação entre ação e reação, entre golpes e contragolpes. Então, qual a melhor forma de você se preparar para aprender a reagir cada vez melhor sob pressão? Melhorando o tempo de reação, agilidade e as próprias ações. Definição de movimento é fundamental. Então eu vou apresentar alguns exercícios, algumas sequências, justamente que foram por terem sido definidas, configuradas com esse princípio. Associar movimentos frontais, circulares, rotatórios, numa linha. Por quê? Se eu consigo, e aí vem como marcador, se eu consigo desenvolver essa movimentação, essa sequência de golpes, mantendo essa linha como referência, subentende-se que a função, a execução, em termos de partindo do movimento dos quadris, com uma maior liberdade, por não estar sendo dificultada em função de outros segmentos durante o processo, subentende-se que a associação ela está sendo eficiente, positiva. Se eu não consigo manter essa linha, serve como referência para corrigir, pode ser ineficiência na ação, pouca definição do movimento, eu não estou sabendo executar corretamente o movimento, ou eu
estou associando outros segmentos onde não deveria. Então, vamos à prática. Um exemplo com a associação de outros segmentos dificulta o controle de movimento, a definição, o objetivo, o alvo, atingir o alvo. E outra, sem que outros segmentos interfiram no processo. Torna-se pesado pela inércia para controlar o movimento, para definir um ponto, um alvo. Então, quando eu tenho uma correta movimentação, uma eficiente movimentação cintura pélvica, com pouca interferência de outros segmentos, eu tenho velocidade e maior definição, maior controle do movimento. Mantendo a linha. Mantendo o foco na linha, uma sequência simples. E assim a gente já elimina uma variável. Caso a questão, o problema seja na movimentação dos quadris, exercício, uma sequência básica de treinamento para corrigir, para remediar essa falha. Primeiro tempo, 1. Primeiro movimento, cintura, começa, cintura pélvica. 2. E aqui eu tenho o eixo definido. Nesta mesma linha, eu executo a ação final. Então, pensando nessa sequência, para diminuir a interferência de outros segmentos, quadris, movimentação partindo dos quadris, da linha da cintura. Sem dúvida, com esses exercícios, você vai melhorar muito sua técnica. Se for para dedicar tempo da sua vida a uma determinada atividade, se desafie. Mas assim, acima de tudo, é preciso método, é preciso uma sistematização coerente. Senão a gente perde tempo caçando vagalumes. E o principal, aplique esse princípio para tudo na sua vida. Obrigado. Um abraço.